casa. Por que isso, Cláudia? Porque agora é o grande momento que está todo mundo esperando, que é o lançamento da nossa nova linha de produtos, ok? E para conduzir esse lançamento, para explicar tudinho para vocês, eu trago de volta ao palco o nosso CEO, Guilherme Priante. Salva de palmas, gente! Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, boa tarde, pessoal que está no YouTube, no Instagram. Esse momento muito importante para a Hive. Eu acho que quem está assistindo no YouTube não tem um contexto do que é a Hive. É legal vocês entenderem. A Hive é uma empresa focada em saúde, é uma empresa que olha para pilares de saúde e tem uma marca para cada um dos pilares. A gente olha para a saúde mental, a gente olha para sono, a gente olha para a parte de suplementação para a pele, a gente olha para nutrição e o lançamento de hoje da nossa marca olhando para o universo fitness. Quando a gente foi pensar em construir essa marca, a gente olhou para o mercado de suplemento fitness e a gente olhava que existiam muitos nichos de marca. Então você tem as marcas que focam em bodybuilders, você tem as marcas que focam em atletas de alta performance. E o desafio aqui foi como que a gente consegue construir uma marca que a gente consiga reunir todas essas tribos dentro de uma única marca. Como a gente conseguiria construir produtos específicos para cada tipo de atleta. A Hyper, acima de tudo, é uma marca para atletas de alta performance, mas ela também é uma marca para atletas que são amadores, para entusiastas dos esportes. Então, a Hyper é uma marca única, ela é uma marca incrível, e eu gostaria de mostrar para vocês, inicialmente, o filme conceito dessa marca, onde a gente transmite um pouco o que é a marca e o olhar que a gente tem para o mercado fitness. Então, produção, por favor, gostaria de dar play no vídeo. Pessoal, o filme conceito, ele passa muito a visão das tribos. O filme conceito, ele passa muito que a gente olha para todos os esportes e para todos os tipos de atletas. Mas um ponto muito importante é a visão da construção de um bom produto. Um bom produto, ele precisa resolver um problema. Não adianta a gente ter a embalagem mais linda, o branding mais bem desenhado, os melhores produtos, as melhores formulações, até porque essas afirmações elas são verdadeiras. Mas um bom produto, ele precisa resolver um problema real. Quando a gente olha as marcas de uma nova geração, elas precisam resolver problemas reais. Porque se elas não resolverem problemas reais, elas simplesmente não existem. Então, eu queria mostrar para vocês um pouco da nossa visão. Qual é o problema que a gente tem para solucionar no mercado, com um vídeo. E esse vídeo vai trazer de forma muito latente a dor que a Hyper resolve. A Hyper é a marca mais linda, tem as melhores embalagens, os melhores produtos, mas ela resolve o maior problema do mercado de suplementação. Produção, por favor. Nós temos um plano.
Mudar o mercado de suplementos. E não é só um plano, é uma promessa. Tá, mas o que precisa mudar? E qual é o problema? O Brasil é um dos países que mais consome suplementos no mundo. E tudo de altíssima qualidade. Afinal, você confia nos rótulos, né? Mas olha isso. Existe uma resolução da Anvisa que mostra que os nutrientes de um suplemento podem variar em até 20% de diferença do rótulo. Isso significa que quando eles te vendem 100% de proteína, podem entregar 80%. E você não fica sabendo nada. E o preço? O preço continua 100%. Nos testes feitos pelo Inmetro, 14 de 15 marcas do Whey Protein foram reprovadas. Elas variaram ainda mais que os 20%. Em testes, foi detectado aminospike, uma prática conhecida por adicionar aminoácidos baratos no lugar da proteína completa. A presença dessas substâncias chega a ser 50%, 70%, 80% e, acredite, até 830% a mais do que o ofertado no rótulo. O caso das creatinas é ainda pior. 80 de 84 marcas foram reprovadas e 10 apresentaram 0% de creatina. E esses são só alguns exemplos. O que será que você estava consumindo? Por que devemos aceitar até 20% a menos? E isso é o que eles chamam de saúde. E acredite, está na lei. Infelizmente, até agora, ninguém conseguiu ser transparente com você. Até agora. Dói, né? Doeu na gente também. Mas calma, lembra do plano. A gente sabe que o preço da mudança é alto, que transformar o velho em um mercado novo é complexo. Mas nós vamos comprar essa briga para dar o verdadeiro boost que você precisa. Vamos mexer nas zonas de conforto para mostrar a realidade que está por baixo do pano e te devolver o controle sobre as suas escolhas. Como? Uma mudança total. Pesquisa, matéria-prima, análises, indústria, processos, precisão. Apresentamos Hyper. Todos os produtos e cada um dos lotes de Hyper serão testados em laboratório e terão seu grau de pureza comprovado com laudos que poderão ser consultados via QR Code, impresso nas embalagens. Você terá transparência total e liberdade para fazer suas escolhas. Você será o agente de qualidade e terá na palma da sua mão a verdade sobre o que está consumindo. Sem meias palavras, sem 20% e sem variação. Você paga 100%, você recebe 100%. Parece simples? E é. Não deixe que os outros escolham por você. Take a Boost. Take a Hyper. Arrepiou. Bom, eu acho que tanto quanto a Hive, quanto a Hyper, quando a gente fala que a gente nasceu para trazer soluções que vão perturbar o mercado, é um fato. O que a gente está fazendo agora, nesse momento, você que está em casa, você que pegou a visão, que colocou nutricionistas, personagens, para assistirem a gente agora, nesse lançamento, nesse momento, nesse palco, a gente está mudando uma categoria. A gente está elevando a qualidade de uma categoria por conta própria. A gente mudou completamente o processo de como se construir um suplemento alimentar. Como comunicar o que o nosso produto tem. O que a gente traz para cá é transparência de verdade. Então, enquanto o mercado pode trabalhar com uma variação de 20%, a gente, como Hyper, a gente não permite essa variação de 20%. Então, a gente se autorregula e a gente traz de uma forma objetiva e não mais subjetiva para você, nutricionista que está em casa, assistindo essa live, que muitas vezes você faz a indicação de suplementos para os seus pacientes
com base em percepções, muitas vezes, subjetivas. E, obviamente que você entra, você se aprofunda, você busca entender se aquela marca, aquele laboratório tem qualidade, mas você não tem um máximo de precisão em relação ao que tem naquele produto. Então, a partir de agora, a Hyper resolve um problema do mercado. Todos os produtos da Hyper vão ter um QR Code, onde, dentro desse QR Code, você vai ter acesso ao laudo de cada um dos produtos. E não é daquele produto específico, é do lote daquele produto específico. Então, o QR Code te direciona para um link. Dentro desse link, você vai digitar o lote do produto e você vai ter acesso ao laudo do produto. Transparência total. Então, Hyper está sendo lançada com essa disrupção e, de verdade, é uma baita disrupção. A gente está reinventando um mercado. Isso daqui que a gente está fazendo agora, nesse momento, nesse sábado, dia 26, 4 e 1, isso não existe a nível global. Não é que não tem no Brasil. Não tem marca a nível global que faça isso. Eu não sei vocês, mas eu fico arrepiado. O que a gente está fazendo é uma disrupção gigantesca. É o bem-vindo ao novo de verdade. Pessoal, vamos lá. Queria explicar um pouco as categorias dos nossos produtos. Eu queria chamar, nesse momento, aqui para o palco, o Dr. Fábio dos Santos. Fala, galera. Boa tarde vocês aqui, boa tarde quem está em casa que não me conhece. O Gui já me apresentou, Dr. Fábio dos Santos, na rede social eu sou Dr. Estilo de Vida, e para mim é um baita prazer estar aqui de novo com vocês, falar sobre essa marca, que é apresentação linda, né? E quem não treme aqui nessa apresentação é só bebê, né? Não sei se vocês sabem, mas criança pequena, bebê não treme, né? Então, por isso que bebê tem uma perda de calor bastante expressiva, né? Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a linha. Não sei se o Gui quer falar alguma coisa antes. Fabião, eu queria antes ter sua opinião sobre a parte de laudos. Conta o que você, como profissional de saúde, como médico, como que você enxerga isso? Na verdade, como profissional de saúde, a gente sempre aprendeu muita técnica, mas quando chega na hora de vender um produto, sempre tem alguém contando uma história para a gente, alguém batendo na nossa porta e trazendo um storytelling, como vocês falaram aqui. Eu lembro do 3º, 4º ano de faculdade de medicina, muitas vezes vinha uma empresa, lotava um ônibus, levava a gente para conhecer um novo produto, um novo remédio, levava a gente numa churrascaria e você ia falar de um remédio de colesterol, por exemplo, não tinha nada a ver com churrasco, né? Mas todo mundo bebia depois, comia um monte e era isso. E aí acabava saindo, prescrevendo, muitas vezes sem se preocupar com aquele produto. Óbvio que depois você vai amadurecendo, você vai dando muito mais valor para a história, mas quando a gente fala no universo de suplementos, tem muita marca, pessoal. Muita marca com muita história contada e às vezes ninguém chega batendo e contando o laudo para a gente. Isso que você está fazendo é uma grande disrupção mesmo. Então, é uma parte da história, uma página que está sendo virada. Então, você nutricionista que está em casa, você profissional de saúde, o que a gente está fazendo aqui é trazendo racionalidade para a etapa de decisão do que você vai indicar para o seu paciente quando você fala de suplementação esportiva. Então, eu acho que isso é muito importante, sair do subjetivo e entrar no objetivo. É isso que a Hyper permite, não só para você nutricionista, como para você consumidor, que não quer comprar um produto e receber algo diferente. Então, com a Hyper, você vai ter a garantia que isso não vai acontecer. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco de categoria, vamos falar um pouco de produto. Quando a gente olha para a Hyper basicamente ela se divide em 4 grandes categorias. Categoria de proteínas, categoria de aminoácidos para atletas, aminoácidos essenciais e não essenciais, categoria de energy e a categoria de recuperação. Fábio, vamos explicar um pouco para a galera, cada uma dessas categorias, o que vem por aí, não necessariamente em produto, mas o que se esperar conceitualmente de cada uma dessas categorias e a função delas para os atletas. Legal. Quando o Gui pediu para eu falar para vocês um pouquinho sobre isso, e a gente estava conversando e discutindo sobre uma linha para esporte, uma linha para atleta, eu falei para ele, Gui, hoje a gente tem uma tarefa muito relevante porque a gente tem um monte de atleta do dia a dia. E tem um monte de pessoa que quer se transformar em atleta. E um monte desses produtos, ele
nem mesmo precisa ser usado pelo atleta, né? Quando a gente fala de proteína, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas junto com carboidrato e gordura são os 3 macronutrientes que a gente precisa de mais. E muitas pessoas, na verdade, carecem de proteína, né? Quando você está comendo e você tem aquela fome, não atinge a sua saciedade, muitas vezes isso acontece por déficit proteico. O ser humano, a espécie humana, ela foi acostumada a comer uma carga de proteína que quando ela não encontra, você quer comer mais, mais e mais. E quando a gente fala em quantidade de proteína, muitas vezes o que você come no dia a dia não está complementando isso para você. Não, a conta não bate. Para vocês terem uma ideia, pega a calculadora aí e faz essa conta baseada no seu peso. O mínimo que você precisa é 0,8 gramas por quilo de peso dia. Esse é o mínimo. Mas se você faz um pouquinho de atividade física, a gente está falando de 1,2 a 1,5 gramas de quilo por dia. Atividade moderada, intensa, isso vai aumentando. Se eu quiser hipertrofiar alguém, eu vou precisar entre 2 e 3 gramas por quilo dia. Então, se você pensar o quanto que isso dá, imaginar que, por exemplo, numa carne você tem de 100 gramas, mais ou menos, em carne, você vai ter 25 gramas. Quando você pensa em peixe, você tem 20. Ovo, você tem 15, perto disso, 10 a 15. Nos vegetais, para quem é vegano, quem é vegetariano, que está assistindo ou está aqui, tem bastante proteína. Muita gente acha que não tem, né? Tem bastante proteína, sim. Então, você pega as leguminosas, por exemplo, você vai ter uma porção de 100 gramas perto de uns 20, de repente até um pouquinho mais de proteínas, 20 a 25 gramas. Só que quando você vai fazer essa matemática, fica faltando, tá? Então, complementar tem um espaço aqui nessa história, além de suplementar, né? E uma história interessante, quando a gente fala de proteína, vocês vão ver como essa linha tem uma capacidade incrível de crescer. A gente não está falando só de whey protein, né, que está vindo do soro do leite. A gente pode ter produtos vindo da carne, produtos vindos de vegetais. E para cada caso, você vai entender que preciso atingir aquele nicho da população. E proteína ainda, né? Quando a gente pensa em proteína, você fala assim, puxa, para que precisa, né? Você acha que é só o marombado que vai usar, que é para força muscular, para crescimento. Não, pessoal. Proteína, whey protein nasceu inclusive para os caras necessitados, que estavam com perda de massa muscular, perda óssea, caras idosos que estavam acamados. Então, esse público também precisa. Então, carências nutricionais, doenças como diabetes, hipertensão, câncer, em todos esses cenários nós usamos. E quando você fala, mas algumas populações vão precisar menos, né? Como crianças, como grávidas, como idosos, vocês imaginam, porque o indivíduo que está saudável, às vezes ele precisa menos do que essa população para o crescimento. Então, óbvio que aqui a gente vai ter muito de força, de ganho de massa, mas a gente vai ter sistema imune, a gente vai ter neuroproteção, neurotransmissores, sistema digestivo, pele, proteína é vida. Então, com certeza, a categoria de proteínas para atletas e não atletas, a gente tem produtos que funcionam para todo tipo de pessoa. Sim, e são produtos que você vai usar, tá? Não necessariamente só na forma dos suplementos, né? Ou complementos, sempre lembrando que o alimento vem em primeiro lugar, mas você vai ter isso distribuído durante o seu dia. Você precisa de proteína no café da manhã, no almoço e no jantar, né? A ideia da proteína é você trabalhar a periodização proteica. Quando você faz isso, você está alimentando o teu corpo para todo o crescimento, para a estrutura, a membrana das tuas células. Você precisa de proteína, você precisa disso para viver. Boa. Falar um pouco da categoria de aminoácidos, Fábio, de forma... Bom, legal começar com proteína, né? E agora a gente vai para aminoácidos, que os aminoácidos, na verdade, quem eles são? Eles são os blocos construtores das proteínas. Aqui a gente está fragmentando as proteínas. Acredita-se que no nosso ambiente a gente tem perto de 140 substâncias que poderiam ser potenciais aminoácidos, mas a gente usa 20. Como seres humanos, nós usamos 20 desses aminoácidos, que são, como você falou, entre os essenciais e os não essenciais. Essenciais por quê? Se você não consumir, você não produz, tá? Esses aminoácidos você precisa muito para a sua vida. E aqui a brincadeira fica gostosa, né? Porque você pode pegar, por exemplo, um grupo desses 20 aminoácidos, ou 18, ou 12, ou 8, em formulações diferentes, você estruturar para um foco específico. Por exemplo, uma turma que está junta ali, que vocês conhecem e ouvem muito falar, para os nutricionistas que estão em casa, é óbvio, faz parte do dia a dia deles, né? Mas o BCAA, por exemplo, que é isoleucina, leucina e valina, esses 3 aminoácidos juntos, eles são extremamente bons para a construção muscular.
Então, massa, força, energia, um pré-treino, BCA é super importante. Agora eu tenho vários outros aminoácidos que são possíveis aqui. Glutamina, por exemplo, que é uma coisa do dia a dia das pessoas, tá? Glutamina não só é importante para a imunidade, mas sistema nervoso, tantas outras coisas podem entrar nessa história. Creatina é uma das coisas também que, para vocês terem uma ideia, creatina é o símbolo da energia, né? Na verdade é difícil dizer que um produto vai entrar só numa dessas abas, né? Creatina é igual a energia. Nós produzimos creatina cerca de 1 grama por dia, mas um indivíduo com necessidades básicas, talvez esse 1 grama seja ok, né, suas atividades básicas. Mas quando você aumenta um pouco, campo de atividade física, por exemplo, você vai precisar muito mais do que isso. Então, creatina entra ali, mas não só como, de novo, força, crescimento muscular, energia. Creatina tem uma função neuroprotetora brutal. Ela pode equilibrar a oxidação do seu cérebro. Entre tantas outras, né? Boa, boa. Parte de energia e recuperação, Fábio. Energia a gente fala, a gente já pensa muito no pré-treino, né? Porque o cara que está querendo treinar, ele quer chegar lá com mais energia, disposição, foco. Quando eu falo energia, é física e mental. Mas é um universo de possibilidades aqui que a gente tem em energia. O teu corpo está precisando, para qualquer atividade que você faça, energia o tempo inteiro. E energia tem 3 letrinhas que são o símbolo da energia, ATP. E esse ATP você está constantemente produzindo e quebrando para liberar energia para o teu corpo. Creatina, por exemplo, como eu falei ali, creatina doa uma molécula de fosfato, de fósforo, para o ATP que foi quebrado. O ATP ele vira ADP, ele vai virar ATP de novo quando você der creatina, né? Então, mas não é só isso, né? Energia, eu penso, por exemplo, substâncias que vão levar uma vasodilatação, os seus vasos vão ficar mais dilatados, vai chegar mais sangue trazendo mais combustível para você, como, por exemplo, nitrato, né? Tem beterraba, por exemplo, nos produtos que traz uma quantidade boa de nitrato, podendo trazer isso. Cafeína, nas suas mais diversas formas, né? Cafeína é o nootrópico, né? Para quem não sabe o que é o nootrópico, é uma substância que pode atingir o sistema nervoso central, melhorando o foco, atenção, concentração, mas também ajudando, de um outro lado, em queima de gordura e botando essa gordura numa caldeira para virar energia, né? Então, um universo de substâncias pode entrar aqui. Não posso deixar de falar, né, de carboidratos que vão dar energia, não posso falar da hidratação, que é tão importante aqui, dos eletrólitos, de TCM, né, os triglicéridos de cadeia média, gordura na forma de energia. Quanta coisa tem aqui para a gente colocar 1 milhão de produtos. Bom, vamos conhecer os produtos? Vamos, eu não falei de recovery, desculpa. Verdade. Se a gente dá energia, né, na hora do treino, óbvio que a energia que eu dei aqui vai ajudar a recuperar também, mas na recuperação, pessoal, você precisa de muita coisa também. Então, você precisa alongar, você precisa descansar, você precisa dormir, você precisa comer, você precisa suplementar. Suplementar de novo, aqui é proteína, é carboidrato, tá? É glutamina, tem muita coisa. Os aminoácidos, as proteínas e hidratar, né? Hidratar é pré, pós, durante e pós. Muito bom, Fábio. Bom, vamos conhecer o produto. Quem quer conhecer os produtos aqui? Então, pessoal, por favor, play no vídeo. Sou o Alif e faço parte do time científico da Hyper. Em cada organismo humano reside uma complexidade sem precedentes. Cada jornada em busca de transformação, cada esforço investido e cada passo em direção ao futuro representam triunfos originados de um potencial que desconhece limites. Cada suplemento aqui formulado carrega consigo uma meticulosa dedicação, embasada em pesquisas científicas avançadas. É com base nesse conhecimento sólido que a Hyper apresenta o Fluid Plus. Você já se perguntou como os neurônios disparam? Como o coração bombeia? O sangue circula e os músculos se flexionam? A resposta está em uma pequena lista de minerais carregados que são cruciais para a dança constante da bioquímica dentro do seu corpo. Bem-vindo ao mundo dos eletrólitos, a base que sustenta todos os processos vitais do seu corpo. O sódio e o potássio são nossos protagonistas. Ambos desempenham duas funções vitais: regular o equilíbrio entre fluidos e a comunicação celular, estabelecendo assim a base essencial para a sua saúde.
Pense em possuir a vitalidade necessária para encarar o dia, um rendimento máximo durante seus treinos e um coração saudável, que pulsa ritmadamente. O Fluid Plus representa a solução para conquistar esses ganhos. Com ele, você restaura os eletrólitos e minerais que são dissipados durante o exercício, mantendo o seu organismo operando em sua capacidade máxima. Assim, você obtém o respaldo essencial para enfrentar as pressões cotidianas. Toda a potência em um único stick. Os produtos da Hyper têm o propósito de auxiliar na transição de um corpo habituado a um alto nível de exigência. Não estamos falando somente de fórmulas comuns, mas sim da junção meticulosa entre ciência e precisão, visando liberar o máximo potencial de cada atleta. Fluid Plus é Hyper. Take a boost, take a Hyper. Bom, Fábio, esse é um produto, na minha opinião, hoje se consome muito pouco esse tipo de ativo, esse tipo de minerais. Eu queria que você falasse um pouco da importância, não só para o atleta, né? Eu acho que aqui é o atleta de treino de endurance, é o atleta de treino de força, é o atleta de final de semana, inclusive quem não é atleta, né? A importância da hidratação e às vezes só a água não basta, né? A dor aqui é a hidratação, pessoal. Quem de vocês aqui toma água só quando tem sede? Levanta a mão para mim. Muita gente levantando a mão, ou alguns pelo menos levantando a mão. O problema é que quando você espera para tomar água quando você tem sede, pode ser que a tua desidratação já está no estágio mais avançado, né? Quem daqui de vocês, durante o dia, alguma parte do dia, sente um pouco de fraqueza, tontura, às vezes olha que o xixi está mais concentrado, sente algum tipo de mal-estar ou tem um pouco de constipação? Aí as mãos vão levantar aos montes, né? Por quê? Porque esse é um dos pontos que acontece com desidratação, tá? E a desidratação, como você bem falou, na verdade, o que tem dentro do nosso sangue, da nossa urina, né, dentro dos líquidos do nosso corpo, não é só água. Nós temos eletrólitos também, né? E esses eletrólitos são tão importantes para esse equilíbrio de hidratação: sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto, sulfato, bicarbonato. Esses caras são absolutamente importantes para o nosso dia a dia. E quando a gente faz esporte, que é o que a gente pensa, né? A tua perda é muito maior. E aí eu não tenho dúvida, é inconteste que a gente precisa de um produto como esse. Se você está urinando demais, se você está evacuando demais, teve uma diarreia, teve vômito, você está de ressaca, com certeza você vai precisar muito, e você vai ter a necessidade disso. Agora, mesmo num cenário que nada disso aconteceu, saiba que você pode se beneficiar, tendo mais rendimento. Como você disse, né, os teus músculos vão trabalhar melhor, os teus neurônios vão se conectar melhor se você tiver com mais eletrólitos no seu corpo. Então, assim, uma forma de hidratação inteligente, é o que eu chamo, esse tipo de produto aqui, para mim é o Smart Fluid, é o Smart Drink, né? Porque quando você tem essa visão mais sofisticada, mais potencializada, você rende mais. Eu não estou dizendo aqui que você vai trocar sua água por isso, né? Não, mas na verdade você pode anexar isso na tua vida em alguns momentos, né? E alguns momentos estratégicos. Um grande momento de desidratação para a gente é quando você acaba de acordar. Você está desidratado ali e você precisa de água, tá? Então pode ser uma escolha, tá? Mas para o esportista, né? Muitos esportistas, inclusive, não bebem nem água, né? Então quando eu pego lá o meu squeeze e faço isso durante o treino, que tem lá, dá para você ver que fica meio a nuvenzinha, muita gente fala, putz, mas você está tomando isso aí por quê? Né? Acho que a gente já deu motivo suficiente para isso. Então, pessoal, para vocês que estão em casa, é um produto super importante para uso, obviamente, em atividades intensas, atividades não intensas, e para quem não faz atividade no momento onde seu corpo, seu organismo precisa mais de hidratação, como o Dr. Fábio falou, ao acordar. Bom, vamos conhecer mais um produto da Hyper, por favor, pessoal. A busca por transformação, os esforços investidos e os passos rumo ao futuro não apenas representam conquistas. A força propulsora por trás de nossa jornada vai além de mero empenho. A presença marcante da suplementação potencializa as características de cada célula que compõe nossa essência. Cada formulação de suplemento carrega consigo uma dedicação meticulosa, fundamentada em pesquisas científicas.
a Hyper apresenta a creatina. Atletas envolvidos em esportes que requerem explosões de energia ou pessoas que prezam pela saúde podem enfrentar problemas quando há uma falta de creatina disponível no corpo. A creatina é um produto baseado no composto orgânico encontrado naturalmente no corpo humano. Ela desempenha um papel crucial na produção de energia rápida e de curta duração, durante atividades físicas intensas e de alta potência. A creatina é armazenada nos músculos na forma de fosfocreatina e, quando necessário, é rapidamente convertida em adenosina trifosfato, ATP, a principal molécula de energia celular. O cérebro também se beneficia da creatina, já que a substância está envolvida na produção de ATP, que é essencial para as funções cerebrais. Os objetivos dos produtos da Hyper consistem em auxiliar na adaptação de um corpo acostumado a elevados níveis de performance. Não nos referimos apenas a fórmulas convencionais, mas sim a sinergia entre conhecimento científico e exatidão, com o intuito de desbloquear o potencial máximo de cada ser humano. Construa o seu corpo dia após dia com a creatina Hyper. Take a boost, take a Hyper. Bom, pessoal, falando em creatina, vamos lá, né? Eu acho que a gente falou um pouquinho sobre a parte de laudo e eu queria dar um exemplo para vocês do laudo da nossa creatina, da creatina Hyper, e mostrar para vocês como funciona a experiência em ler o QR Code na embalagem. Pessoal, se vocês puderem colocar aqui para mim, por favor. Então, vamos lá. Você acessou com a sua câmera o QR Code da embalagem e ele te direcionou para esse site, onde ele explica como você acessa o laudo do produto. Então, basicamente aqui, você vai inserir o número do lote. Produção, qual que é o número do lote da nossa creatina? 1387. Vamos baixar o PDF. E a gente tem a nossa creatina com 100% de creatina. Então aqui é só um exemplo, vale dizer que quem faz os laudos dos nossos produtos é um laboratório imparcial, com mais de 30 anos no mercado. Então, todos os nossos produtos têm essa transparência. Vale dizer que é a única creatina no Brasil com 100% de pureza. Então, muito obrigado, produção. Rapidamente aqui, se puderem voltar com a apresentação. Obrigado, gente. Bom, vamos lá. Fabio, rapidamente, vamos falar dos benefícios da creatina. Gui, antes disso, você ganhou o mercado, né? Porque o que acontece é o seguinte, hoje em dia, creatina tem um problema muito sério. Você que está me assistindo, que é profissional de saúde, você sabe que está faltando creatina no mercado, creatina está preço de ouro e estão vendendo gato por lebre. Então, quando você mostrar que tem realmente creatina ali, tem 100%, com certeza você vai vender muito, tá? Agora, a creatina é algo que eu tomo todos os dias, pessoal. Eu já contei para vocês que o nosso corpo, ele forma, tá? Então, ele pega 3 aminoácidos que tem aí no seu corpo, e você está ingerindo esses aminoácidos, seu corpo, alguns deles, produz, e você junta esses aminoácidos. Então, eu estou juntando metionina, glicina e arginina para formar creatina. Forma no fígado, e como ele bem falou ali atrás no vídeo, armazena nos músculos em grande quantidade. Agora, quando você começa a executar uma atividade, essa atividade que a gente está fazendo aqui, que tem um pouco de atividade muscular, eu tenho quebra de ATP. Agora, se eu for malhar forte, eu vou ter uma quebra muito maior. E é por isso que eu realmente preciso da creatina. Creatina no cenário clínico, sempre para os atletas, né? Eu vou pensar em uma fase inicial, onde eu tenho que carregar esse atleta de creatina, então eu faço uma fase de uma carga maior, então normalmente são 4 ou 5 dosagens durante o dia, durante uma semana, tá? Então 20 a 25 gramas naquele período, e depois ele vai ficar 3 a 5 gramas por dia. Normalmente eu gosto de associar ou pré ou pós-atividade física. Agora, o indivíduo do dia a dia, ele pode usar creatina a qualquer horário, tá? Como uma carga extra para quê? Para força muscular, para perda muscular que ele está tendo, para recuperação, para a parte de ossos também, da osteopenia, então sarcopenia, osteopenia, e para outras funções, como bem dito ali, para neuroproteção.
Perfeito. E lembrando que é um produto que tem de forma crônica, né? Precisa se utilizar todos os dias para ter os resultados. Se é uma coisa que você vai me perguntar da linha toda que eu falo, vale a pena, e outra, hein? É um patinho feio aí, porque a creatina sempre foi maldita. Sempre. O paciente chega na minha frente e fala, mas creatina pode tomar? Virou até rios, TikTok, né? O pessoal falando, nossa, seu filho toma creatina. Pelo amor de Deus, meu filho não pode tomar essa droga, né? Pessoal, isso aqui é vida de novo, tá? A creatina é fundamental para o nosso corpo e óbvio que tem pessoas que vão ter mais demanda ou não, né? Diário, principalmente para quem faz atividade física diário. Perfeito. Bom, pessoal, mas vamos conhecer mais um produto da linha. A busca por evolução e os empenhos dedicados não só simbolizam realizações, mas também triunfos derivados de um alto potencial. A presença da suplementação potencializa as características de cada célula que constitui nossa essência. Cada elaboração de suplemento carrega consigo um minucioso comprometimento. A Hyper, impulsionada por um inabalável compromisso com a excelência e a saúde, se aventura a investigar profundamente os segredos do corpo humano. Essa é a beta-alanina, mais um suplemento Hyper. A beta-alanina é um aminoácido não essencial que desempenha um papel importante na síntese da carnosina, um dipeptídeo encontrado principalmente nos músculos. A carnosina tem diversas funções no corpo humano, especialmente relacionadas à regulação do pH muscular durante o exercício intenso. Baixos índices de beta-alanina no corpo podem causar uma menor recuperação muscular, além de uma limitação na potência de ganho muscular. A beta-alanina da Hyper garante a você impacto direto nas atividades físicas, agindo diretamente na resistência e na massa muscular. O aumento da carnosina nos músculos também pode proporcionar um maior volume de massa muscular, força e explosão nos exercícios. Os propósitos dos produtos da Hyper são voltados para facilitar a adaptação de um corpo habituado a níveis de demanda elevados. Estamos não somente falando de abordagens tradicionais, mas sim da combinação entre compreensão científica e precisão, visando a desvendar o potencial máximo de cada atleta. Mais intensidade por mais tempo com a beta-alanina da Hyper. Take a boost, take a Hyper. Fabião, esse aminoácido também é um aminoácido que normalmente as pessoas utilizam ele da forma errada, né? Porque assim como a creatina, ele também tem resultado de forma crônica, né? Tem, e aqui eu estou falando de um aminoácido que eu vou usar mais para o atleta mesmo, tá? Então, se você me perguntar, creatina eu vou dar para todo mundo? Creatina eu vou dar para todo mundo. Aqui não. Beta-alanina eu vou focar mais nesse atleta, até mesmo... Por meio da beta-alanina e arginina, a quantidade de carnosina aumenta nos músculos. Carnosina é uma substância com função de neutralizar a acidez nos músculos. Portanto, o Spark funciona retardando a fadiga muscular, melhorando a resistência e promovendo a vasodilatação. Spark também possui palatinose e niacina, elementos que fornecem energia gradual e com baixo índice glicêmico. Mantém o desempenho consistente durante toda a atividade física. Uma suplementação pré-treino também precisa de estímulo e concentração. E é aí que a tirosina, taurina e a cafeína entram. Os três compostos fazem parte da matriz neuroestimulante. Em conjunto, otimizam a função cerebral, melhoram o foco, a concentração e a motivação nos treinos. No Spark, temos o HMB como principal agente nesse sentido. Esse ácido estimula a síntese proteica, contribuindo para o crescimento e recuperação muscular, reduzindo o catabolismo, protegendo a massa magra e maximizando o potencial de crescimento e desempenho. Tudo isso em um único produto com o selo Hyper. Take a boost, take a Hyper. Bom, aqui a gente está falando de um pré-treino mais voltado para treinos de força, né, Fábio? Não tanto o atleta de endurance, o ciclista, o corredor, mas um treino de força, né? E o treino de força não quer dizer que você tenha que ser um cara como o Gui, que é mais forte que eu, tá? Mas se você olha, de repente você fala, pô, o Fábio é um ratinho, né? Perto do Gui. Mas eu preciso disso, que eu treino forte também, tá? Então, cada um tem o seu biotipo.
Então não acha que isso aqui é só para o cara que é super musculoso, super bombado. Então eu adoro essa ideia das matrizes aqui, né? Então uma matriz de potência e vasodilatação, usando a betalanina que já foi falada, tirando a acidez, mas usando a arginina, que é um potente vasodilatador, né? A arginina tem 3 funções fundamentais aqui na história. A arginina ela vai ativar esse sistema de vasodilatação, ela é um ativador do GH, da liberação do GH, que é o hormônio de crescimento, e ela também é super importante para o sistema imune, ele funciona como um imunomodulador, que os atletas precisam muito, principalmente atletas que treinam em grande intensidade e perto de provas. Intensificador de energia, né? Então, usando palatinose, que é um açúcar de liberação lenta, então a palatinose sendo usada, durante o treino ele vai sentindo, quando começa a cair a energia dele, ele pode ter um boost ali. E a niacina que entra acariciando um pouco as mitocôndrias, né? Então, é um derivado da vitamina B3 que ativa a energia, ativa as mitocôndrias. Adoro também o conceito neuroestimulante foco. Então, aqui entra 2 produtos novos que a gente não tinha falado ainda. A taurina, que todo mundo imagina que a taurina, né, na verdade, vai dar energia quando pensa que vai te dar asas, né? Mas, na verdade, a taurina, ela te relaxa. Ela vai contra alguns neuroestímulos excitatórios. Então, com isso, você consegue mais foco. E junto com a tirosina tem uma capacidade incrível de mexer com humor, com concentração. A tirosina ela atua em trabalho de flexibilidade cognitiva. O que é flexibilidade cognitiva? É fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Alguém daqui faz 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, né? No mundo de hoje? E cafeína, né? Cafeína, foco, concentração, de novo, tem um papel bastante importante nisso, além de ajudar na queima de gordura ali, cafeína vai ser muito importante nesse aspecto. Lembrando, né, quando eu junto alguns desses ativos, por exemplo, cafeína, eu junto uma fonte de carboidrato aqui, como por exemplo a palatinose, a taurina, esses produtos juntos, eles ajudam você guardar mais o que a gente chama de glicogênio, que é uma forma de você armazenar combustível para o seu próximo treino. É bastante interessante. E o HMB, que vem aqui como um super anticatabolismo, ele tenta fazer com que você não perca massa e, pelo contrário, você ganhe massa. Lembra que eu falei do BCAA, né? Eu falei de isoleucina, leucina e valina. Esses 3 aminoácidos que constroem o seu corpo, constroem músculo, o mais potente deles chama-se leucina. Quem que é o HMB? HMB é o filho pródigo da leucina. O HMB é super potente, é derivado da leucina e ajuda nessa questão. Mais uma dica aqui para vocês interessante. De novo, né? Você fala HMB, putz, só o cara super poderoso vai usar, né? Hoje a gente tem usado muito isso para idosos, para as pessoas que estão com massa muscular rebaixada. Então, o HMB, inclusive, ele vai trazer mais ganho muscular para aquele cara que não tem músculo, né? Super produto, cara super boa, é dos Espartas aí. O HMB, né? Porque o produto, o Spark não é indicado para quem não faz treino, certo? Eu acho que é um produto para treinamentos, mas a molécula HMB é importante para todo mundo. Não dá para o cara que não vai treinar, ele de repente acorda logo pela manhã e vai lá, faz um boost de tirosina, taurina e cafeína. Ele vai ficar maluco, pessoal. Não, aqui precisa treinar. Aqui precisa treinar, senão você vai se morder. E eu acho que uma coisa muito importante, hoje a gente vê de forma, voltando para a parte da solução no mercado, né? A gente enxerga com muita clareza o problema da creatina, o problema da proteína no mercado, mas a brincadeira dos 20% ali vale para tudo. Então, quando a gente olha para esse produto, esse também é um produto, todos os produtos da Hyper vão ter laudos medindo cada um dos seus componentes, inclusive os nossos pré-treinos. Então, pessoal, aqui a gente falou um pouco do nosso pré-treino voltado para treinos de força, de explosão. Vamos olhar um pouco o nosso pré-treino voltado para energia, um pré-intratreino para quem faz esportes de endurance. Por favor, pessoal. O atleta está constantemente desafiando os limites do corpo humano. Cada gota de suor ou quilômetro a mais o aproxima do objetivo, mas ele nunca está sozinho. Inspirada pelo conceito inovador do Matrix System, a Hyper desenvolveu suplementos sob medida para impulsionar o desempenho atlético, oferecendo um aporte imediato e duradouro de energia, ampliando a resistência e acelerando a recuperação, permitindo que os atletas alcancem novos patamares de excelência com resultados superiores em treinos e competições. A Hyper, portanto, desenvolveu o Ignite. Ignite é o início
e o meio. Um suplemento pré e intratreino que impacta diretamente no seu desempenho. A energia é o que move o nosso organismo. Ignite também possui palatinose, frutose, maltodextrina e TCM, elementos de absorção rápida e lenta, que fornecem energia constante, mantendo o desempenho consistente durante toda a atividade física. Portanto, o Ignite funciona potencializando a recuperação muscular, melhorando a resistência e promovendo a vasodilatação. Com o aumento do fluxo sanguíneo, a entrega de nutrientes e desempenho físico se intensifica. A intensidade para seu treino, intensidade para seus resultados. Uma suplementação pré e intra também precisa de foco mental e resistência. E é aí que a taurina e a cafeína microencapsulada entram. Um cérebro em alerta é a peça-chave para atingir o máximo potencial. O seu treino depois de Ignite não vai ser o mesmo. Os produtos Hyper não são apenas suplementos, são os parceiros indispensáveis para quem desafia os limites. Uma fórmula única, um suporte incomparável. Esse é o selo Hyper. Take a Boost, take a Hyper. Bom, Fabião, aqui eu acho esse produto ele foi muito bem construído. Inclusive teve participação sua na construção desse produto. Eu acho que a escolha das fontes de energia, a proporção entre as fontes de energia, o nitrato, a escolha da cafeína microencapsulada, que no caso de esportes de resistência, o treino é mais longo, então você não pode ter um crash de energia. Então, putz, um baita pré-treino. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse produto, sobre esses ativos. Quem quer fazer endurance precisa de muita energia, pessoal. Precisa de energia desde o início, né? Então, se eu vou pensar em dar, por exemplo, só palatinose aqui, não ia dar certo. Eu preciso ter carboidrato de entrega rápida, média e longa, para durar durante a atividade toda. Então, essa tríade de carboidratos mais uma fonte de TCM, que também é energia. Então, o TCM, ele entra no seu corpo e esse triglicérido de cadeia média, ele vai lá na mitocôndria e já é quebrado, né? E oferece ao teu corpo os chamados corpos cetônicos como forma de energia. Então, eu tenho uma quadruplação de energia, eu acho que esse é o ponto mais forte desse produto. Junto com isso, ele traz a vasodilatação que a gente tanto gosta e precisa, né? Para que o teu sangue entregue todos os nutrientes, porque o teu corpo tem alta demanda. E aqui entra o nitrato. Eu sempre falei, né, que um dos pontos maiores, né, quando a gente fala em saúde metabólica, de um lado a gente tem elementos que são vasoconstritores e são múltiplos, né? E do outro a gente tem os vasodilatadores, onde o nitrato, o óxido nítrico, é uma das coisas mais importantes. E essa fonte, essa matriz cardiovascular, ela agrada muito, né? Não só para distribuir oxigênio, mas também para dar uma proteção para esse atleta. E eu tenho uma matriz de resistência, em que tem cafeína microencapsulada, como o Gui falou, que vai liberar lentamente. Então, hoje o que a tecnologia faz, essa possibilidade, né? Nós temos os metabolizadores rápidos e os metabolizadores lentos de cafeína. Eu, por exemplo, sou um metabolizador lento de cafeína. Então, quando eu tomo café, se eu não tomar cuidado, ele vai me deixar mais ansioso, ele vai me deixar mais excitado. Agora, se ele tiver uma liberação lenta, muito melhor. Então, adoro esse tipo de conceito. Junto com a taurina, né, que eu já falei para vocês. Então, isso aí, excelência para o atleta de endurance, vai conseguir excelentes resultados, com certeza. Legal, legal. Vamos conhecer mais 2 produtos, os últimos 2. Esses servem para todo mundo, diferente dos pré-treinos, que são muito segmentados. A gente vai falar um pouco agora das nossas proteínas. Produção, por favor. A magia da nutrição é um elo essencial para garantir a construção de um corpo preparado. A Hyper, portanto, desenvolveu o Juice Protein. Juice é um suplemento que impacta diretamente nas funções imunológicas e de performance através da tecnologia exclusiva Quad Pure, que concentra o soro do leite em membrana de ultrafiltração, microfiltração e nanofiltração a seco, garantindo um teor elevado de proteína de rápida absorção com menos carboidratos e gorduras, garantindo a construção do músculo. O início de uma jornada é sempre a garantia do preparo, mas esse processo não precisa ser desprazeroso. Por isso, o Juice conta com o processo de liofilização do suco do limão, garantindo
o puro sabor de um suco 100% natural e refrescante, sem gosto e textura láctea. Preservar os músculos contra a exaustão, assegurar um desempenho máximo e manter a imunidade em pleno vigor. É nesse contexto que os aminoácidos e as proteínas completas entram em cena. O Juice Protein contém a melhor fonte de proteínas essenciais, com estruturas proteicas completas, aminoácidos livres e peptídeos. Melhoram as funções imunológicas e de performance, reduzindo o catabolismo muscular e contribuindo para a construção de massa magra. Os produtos Hyper não são apenas suplementos, são os parceiros indispensáveis para quem quer estar preparado para desafiar qualquer limite. Uma fórmula única, um apoio incomparável na construção do corpo e na elevação da performance. Esse é o selo que une a sua determinação e a nossa expertise, o selo Hyper. Take a Boost, take a Hyper. Show. Produtaço, produtaço. Bom, eu acho que uma das grandes dores que esse produto especificamente resolve, eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade com textura e com gosto lácteo. Você não consegue fazer adicionar uma proteína com gosto lácteo, por exemplo, na hora que você está almoçando. E muitas vezes eu preciso fazer uma dieta onde eu estou consumindo um nível muito alto de proteína, você não consegue comer aquela proteína e você também não consegue adicionar um produto com gosto lácteo. Ou simplesmente você não gosta de nada que tenha gosto lácteo. Então, aqui eu acho que um grande diferencial desse produto, quem está aqui hoje presencialmente, teve o prazer de provar, é um produto que parece um suco de limão de verdade, porque ele é feito com limão liofilizado, é um produto limpo, é um clean label. Eu acho que um ponto muito importante, tá? A gente não falou tanto aqui, mas todos os produtos da Hyper, a gente não fala de aromatizante artificial, a gente não fala de corante artificial, a gente está falando de produtos clean label, todos eles. E aqui, um produto que resolve uma baita dor no mercado para quem não gosta de produto com textura e gosto lácteo. E tem a parte da proteína isolada, né, Fábio? Eu acho que legal a gente falar, a gente vai apresentar depois a nossa proteína concentrada, mas é legal a gente falar um pouco dos diferenciais da proteína isolada. Não, sem dúvida, né? E quando a gente está no consultório hoje... A nutrição forja um corpo sintonizado com a mente. Erramos... Ele está disputando espaço comigo aqui, com certeza. Quando ele falou essa história do leite, né, hoje no universo de nutrição e de saúde, medicina, principalmente funcional e integrativa, a gente tem tomado muito cuidado com leite e derivados, né? Então, na fala da nutrição dos nossos pacientes, muitas vezes os pacientes acabam não usando mais porque tem sensibilidades diversas, tal. Quando você passa um whey protein, né, e que de repente ele tem a percepção do leite, ele não entende. Muitas vezes ele fala, pô, mas eu vou usar isso aí, eu não estou tomando leite, né? Então, quando você faz isso e quebra, isso fica muito mais agradável para o cliente, né? Mas aqui eu acho que o mais importante para vocês é entenderem o quê? Quanto mais filtrada é essa proteína, e esse mecanismo de ultrafiltração aqui é genial, você tem uma proteína que tem uma melhor digestibilidade, tá? E quanto menor a partícula é, maior é a absorção. Então, essa é a sacada quando você tem proteína. E aqui você tem 21 gramas dessa proteína isolada, você tem 5 gramas de BCAA, que eu falei para vocês, de isoleucina, leucina e valina, o que torna o produto realmente bastante interessante, né? E não sei quantas refeições vocês já fizeram hoje, né? Eu tive uma correria, além disso eu tive treino de manhã também. Eu fiz uma refeição e quando cheguei aqui eu não tinha comido nada. E logo em seguida já ia começar. Então a minha segunda refeição foi a proteína, tá? Então, hoje em dia, muitas pessoas fazem isso. Elas, na verdade, elas podem usar produtos inteligentes como lanches ou trocas alimentares. Então, a proteína passou a ser um produto não só associado à atividade física, mas quando você associa a atividade física, como eu estava falando previamente, sempre pensar que, primeiro, você tem que periodizar a proteína. Então, dividir durante os horários do dia. E pode ser com alimento ou suplemento. Mas no universo do treino, o melhor horário para usar sempre, qualquer estudo científico sempre vai trazer isso, ou pré-treino ou pós-treino, porque são as zonas de oportunidade que você tem para reparar melhor e para ajudar no crescimento. Perfeito. E um ponto muito importante aqui também, voltado para a parte de laudo,
Aqui a gente está falando, a gente faz dosagem no nosso laudo para a quantidade de proteína, para a quantidade de carboidrato e para a quantidade de aminoácido. Porque o mercado ele é muito criativo, né? A galera, ao invés de colocar o que precisa colocar ou inventar uma solução para o mercado, cria uma solução de como enganar o mercado. Então, putz, coloca um monte de aminoácido para parecer que é proteína num laudo, quando você vai ver um aminoácido muito mais barato, que aparentemente é uma proteína. Então, aqui o que a gente pode falar é transparência total. Quantidade de proteína no laudo, quantidade de BCA, quantidade de carboidrato, quantidade de aminoácidos. Então, essa é a nossa Juice Protein. Pessoal, por favor, próximo produto. A nutrição forja um corpo sintonizado com a mente, um corpo elemental para o melhor desempenho. Pensando nisso, a Hyper desenvolveu o Cream Protein, com impacto direto nas funções imunológicas e de performance. Ele constrói uma base resiliente diante das adversidades. Desenvolvido por especialistas, essa proteína é 100% pura, extraída diretamente do soro do leite fresco, sem adição de proteínas inferiores, com quantidades ideais de carboidratos e gorduras do leite. O início da jornada sempre demanda preparo, mas esse processo não precisa esquecer do sabor. Por isso, o Cream emprega o cacau alcalino, garantindo um sabor de chocolate de verdade e uma textura cremosa. Preservar os músculos, otimizar o desempenho e manter a imunidade em pleno vigor. É nesse contexto que os aminoácidos e as proteínas completas entram em cena, minimizando o catabolismo muscular e estimulando a construção de massa magra. Uma fórmula única, um suporte inigualável na construção corporal e potencialização da performance. Este é o selo que une sua determinação à nossa expertise, o selo Hyper. Take a Boost, take a Hyper. Bom, Fabião, falar um pouco da proteína concentrada. Quais momentos ou qual tipo de indicação para ela em comparação à isolada? Isolada, você vai ter uma preocupação. Vamos entender que você quer uma proteína de mais alto valor biológico para aquele indivíduo, né? Então, seria teoricamente um pouquinho mais poderosa. Você vai usar a isolada. Agora, eu posso usar, por exemplo, num outro momento, a concentrada também. Por que a gente chama? Qual que é a diferença aqui? Eu tenho, na verdade, a concentração de proteínas é o grande ponto. Então, eu tenho numa isolada, eu vou ter 90% de proteína, enquanto aqui eu vou ter até 80%, que a gente brincou e falou, né? No mercado você tem de 20% até 80% de proteína na proteína concentrada. E o resto você vai ter ali em gordura, você vai ter lactose, você vai ter caseína. Então imagina só vocês, se vocês tiverem um produto que tem 20% só de proteína, ele pode ter uma porcentagem muito grande de açúcares, de gordura, de lactose. Então, a qualidade do produto aqui, a entrega dele que é genial, né? E ela pode ser usada no ambiente esportivo, como também na troca de alimentação, como eu falei. Aqui, até mais do que eu falei previamente. Então, imagina só, eu tenho muitos pacientes que falam, como você começa o dia? Eu começo o dia tomando um leite com Nescau ou leite com Toddy. Eu trocaria 1000 vezes por isso, né? Então, é muito mais limpo, muito mais nutricionalmente. Você tem que pensar sempre, qualquer coisa que você coloca na boca, você tem que pensar como informação. Essa informação é uma informação pura, é uma clean label, né? Então, aqui, de novo, eu vou ajudar, sim, força muscular, eu vou ajudar a recuperação muscular, eu vou ajudar crescimento muscular, mas eu vou ter função imune, função cerebral, função, difícil dizer uma parte do corpo que não tenha, e eu posso usar em qualquer indivíduo, né? Então, criança, idoso, grávida, eu vou poder usar. Um detalhe, as pessoas são muito sensíveis à lactose, pode ser que elas falem, puxa, não me dei bem com o produto. Esse é o único sinão, né? Mas é um produto extremamente bem-vindo ao mercado. Até para substituir uma refeição, às vezes, né? Você está numa dieta mais low carb, você troca isso ao invés de fazer uma refeição no jantar. Funciona, né? Funciona. Eu adoro jejum intermitente, é uma coisa que eu falo para todos os meus pacientes da questão de jejum intermitente, lembrando que o jejum intermitente ele começa com 12 horas. Então, muitas vezes eu faço café da manhã, almoço, se o cara treina cedo, o meu exemplo é bem esse. Eu como pós-treino, eu almoço muito bem e eu tento comer leve no final do dia, né? Então, esse final do dia,
você trouxer um pouquinho para antes e ainda usar um produto como esse, você com certeza está fazendo uma grande refeição. Perfeito. Pessoal, uma salva de palmas para o Dr. Fábio, por favor. Tamo juntos. Obrigado. Fábio, muito obrigado. Mais um lançamento, mais um evento juntos. Sucesso. Sucesso para todos. Bom, pessoal, fechamos os primeiros lançamentos de Hyper. Take a Boost. Queria chamar aqui para o palco